Vamos lá. Muito boa noite a cada um de vocês, um grande prazer ver todos vocês por aqui, nessa noite que vai ser memorável, que a gente recebe aqui a presença mais do que ilustre do Marcelo Takahashi, nosso conhecido, nosso amigo aí desde a época da Toyota, né? A gente se conheceu lá na época da Toyota, hoje o Takahashi está na Vale, há mais de 10 anos já, né, Takahashi? E o Takahashi fazendo aí parte dessa transformação da Vale, onde a Vale está se transformando aí numa empresa de Kaizen de verdade, que faz melhoria continuamente de verdade. Então, não vou ficar mais me alongando aqui. Takahashi-san, se apresenta para o pessoal aí as considerações iniciais. Eu travou agora. Vai lá. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês, né, fazendo esse bate-papo aqui. É a nossa primeira desse ano, é isso, né? Esse ano é. Primeira. Gratidão, Takahashi. Bacana. Seja a primeira de muitas outras aí que virão durante o ano, para a gente poder fazer um pouquinho de troca de experiência, contar um pouquinho da história aí do que a gente já viveu, né? Estamos juntos. Gratidão. Gratidão, Takahashi-san. Gratidão, Takahashi-san. Bom, Yoshida, vai lá. Yoshida, já junto com o Bergomoni, né? 47 anos, né? Trilhando a trilha do Lean. Em 2008, Takahashi-san, quando nós fizemos o evento lá da Associação de Fornecedores da Toyota, você me inspirou muito a melhorar, porque eu achava que já sabia bastante, já tinha ido para o Japão, já tinha feito 400% de produtividade, achava que era um rei. Na verdade, eu voltei para baixo, lá no comecinho da fila, lá embaixo, para aprender direitinho, né? E você poder perceber que precisa evoluir é importante. Gratidão por ser uma boa referência para isso, Takahashi-san. Maravilha. Gratidão, Yoshida, gratidão a cada um de vocês. Deixa eu começar com um recadinho que é muito importante. Hoje a gente está ao vivo, tanto no YouTube quanto no LinkedIn. Então, eu peço a gentileza para que vocês que estejam aí, não tem problema assistir a gente por aí, mas não use o chat, tá? Porque depois o pessoal fica bravo. Eu fiz pergunta, você não falou, tal. A gente não consegue ver o chat aí do LinkedIn e do YouTube também. Então, se você quiser interagir, tá todo mundo convidado, tem o link aí para vocês, vem aqui para a sala do Zoom, cabe todo mundo, tá tranquilo, tá bom? Imensa gratidão. Então, eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, e eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, na inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística, e aí me tornei terapeuta e isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos que a gente não se via. E junto a gente está construindo o Lean Emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing, organização e a inteligência emocional. E por que a gente faz isso? Porque normalmente, assim, nesses 47 anos que a gente tem de experiência aí com as ferramentas do Lean, a gente percebe que normalmente onde existe a falha da implementação das ferramentas do Lean é justamente porque as pessoas são deixadas de lado, as emoções das pessoas são ignoradas, né? E isso traz um monte de problema, um monte de transtorno, forças contra essa implementação. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor, que fica muito mais fácil de entender. Quando um gestor simplesmente passa a instrução para o colaborador e aguarda o resultado, né? Muitas vezes esse colaborador pode entender que essa função que ele está recebendo, essa atividade que ele está recebendo, é aquela história assim, poxa, esse gestor aí está querendo me sacanear. Está me ofendendo, tá me um trabalho muito fácil. Eu trabalho aqui há sei lá quantos anos e, poxa, está me passando essa função mais ou menos aí, podia passar para qualquer um, estagiário, vai passar para mim. Essa pessoa está se sentindo absolutamente excluída do grupo, ela está se sentindo fora desse grupo. E quem se sente fora do grupo, mais do que não fazer a atividade que deveria, ela começa a jogar contra o grupo. Ela começa a jogar contra o grupo. E isso é absolutamente normal, acontece com absolutamente todo mundo, isso é inerente do ser humano. Por quê? Porque se esse grupo for muito bem, essa pessoa não fez falta nenhuma. E nenhum ser humano gosta de não fazer falta, gosta de se sentir importante, né? Isso que faz toda a diferença. Então, a pessoa começa a jogar contra de verdade. Agora, se esse grupo se dá mal, essa pessoa vai falar, tá vendo? Eu fiz falta, vocês sentiram a minha falta, e agora vocês vão ter que vir aqui pedir para eu voltar, né? Então, vem de joelhos aqui pedir para eu voltar. Isso que acontece, isso que é o que acontece normalmente. Agora, a gente aplicando aí as técnicas do Lean Emocional, na hora que esse gestor vai transmitir a informação, transmitir a atividade para o colaborador,
ele coloca de maneira diferente. Ele põe assim, ó, fulano, você tem as habilidades tais, tais e tais. E por isso que eu estou confiando essa atividade para você, porque essa atividade é de extrema importância para o grupo como um todo. E o grupo depende muito do sucesso dessa atividade para o sucesso da implementação do grupo como um todo. Então, por isso que eu estou confiando a você. E na hora que ele recebe dessa outra maneira, ele se sente pertencente ao grupo, ele se sente integrado, abraçado pelo grupo. E aí aquelas forças que estavam contra, para não implementação, se tornam a favor. E isso torna o processo muito mais assertivo, muito mais simples de fazer a implementação. Tá certo? Então, eu vou dividir aqui a tela junto com vocês para a nossa apresentação de hoje. Então, hoje a gestão criando laços de união, com a presença aí mais do que ilustre do Marcelo Takahashi, que trabalha lá na Vale, Business Management System Advisor, né? Responsável aí pelas melhorias lá na Vale, né? Então, aqui nós hoje somos a Winners Alliance, né? Que é a junção da Kaikaku Pro, empresa de consultoria e treinamento que Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, essa empresa de autoconhecimento, não de emagrecimento, né? Mas que fez essas grandes transformações que eu fiz primeiro em mim, né? Eliminando esse monte de peso, mas ajudei outras pessoas também a eliminar crenças limitantes, problemas pessoais, mudanças, inclusive Yoshida, né, Yoshida? Exatamente. Mesmo com toda a experiência no Japão, todo aquele tempo na Toyota trabalhando, eu tinha dificuldades emocionais e principalmente crenças limitantes. As crenças limitantes são como toneladas de corrente que estão te travando, não deixam você avançar. Então, graças a Deus, com o Borgomoni, a gente conseguiu ressignificar muita coisa, entender que a importância, né, de ter o propósito, né, reconfirmar o compromisso com o propósito, e tudo ficou mais leve, muito mais tranquilo, né? Então foi até mais fácil. Até se vocês tiverem curiosidade, assistam o primeiro vídeo de Yoshida no YouTube, não saía nem a voz, né, gente? Assim, de tão travado que eu estava. E hoje vocês vão ver ele aqui, não para de falar, fica interpolando todo mundo, fala, é uma coisa, eu queria ter um controle nesse negócio, mas não tem. Vamos lá, aqui alguns clientes que já foram impactados, né, como o Grupo Fiat, a Bosch, Votorantim Cimentos, e vamos falar dos últimos aqui, né, a Mosaic Fertilizantes, que a gente teve lá no final do ano passado, né, e para o início do trabalho, hoje a gente continua aí para a implementação dos dojos, né, a Mosaic é uma empresa de mineração, né, focada na parte de fertilizantes, a gente teve lá em Rosário do Catete, que é do lado de Aracaju, aonde eles produzem, né, tem a mineração de potássio, que é extremamente importante aí para os nossos fertilizantes. E também a ZAIS, né? A ZAIS, empresa de lente, né? Lente de óculos, né? Lente de contato, que está lá em Petrópolis, e também fizemos um trabalho muito bacana com eles lá, passamos 3 dias com eles lá em treinamento, com toda a liderança, e agora estamos nessa segunda fase para a implementação do dojo também. E aqui a Rumo, né? A Rumo, empresa de logística, uma das maiores, ou talvez a maior do país, que está aí, finalmente, né, muito focada na parte de ferrovias, e está aí, finalmente, concluindo, né, a nossa ferrovia Norte-Sul. Em breve, aí, provavelmente, meio do ano, a gente vai ter essa inauguração aí do último trecho, fechando a ferrovia Norte-Sul. E aqui no nosso tema de hoje, né, quando a equipe está dispersa, desmotivada e vive conflitos, né, vive em conflito, né, sempre tem um brigando com o outro, aqueles atritos, né, aquela cutucada, puxada de tapete, isso é sempre complicado. E, lógico, né, passou da hora de mudar esse cenário. E aí, como que a gente muda esse cenário? Procurando culpado? Claro que não, né? Não adianta procurar culpado, né? Não tem como achar o culpado. O grande ponto é que a transformação só vai acontecer quando o exemplo vier da gestão, não tem jeito. E como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, a gente tem que criar um ambiente de comunicação aberta, onde encontra a solução e não fica procurando culpado, né? Não fica encontrando culpado. E principalmente, todos têm direito, né? Todos são ouvidos, todos têm direito a falar, a expressar opinião. Isso é extremamente importante, mostrar os defeitos, mostrar as falhas, aonde vai bem, aonde vai mal. Isso tem que ser muito, muito aberto, né? Isso é o ambiente aberto. E depois mostrar claramente a importância de cada atividade para o sucesso de todo o grupo, assim como eu dei um exemplo antes de começar aqui, logo no comecinho. Assim criamos propósito em cada atividade, né? E aí a pessoa vai faço porque é importante para mim. Porque quando a pessoa está fazendo porque alguém mandou,
só vai fazer enquanto a pessoa está pertinho, né? O gestor virou as costas, ele vai fazer outra coisa que é mais importante para ele e deixa aquela atividade para depois, né? Com uma prioridade menor. E depois ainda, além de tudo isso, tem que demonstrar toda a sua confiança com os membros da equipe, principalmente naqueles momentos mais difíceis, né? Com mostrar que confia na equipe, na hora que a equipe está nos momentos mais difíceis, aí sim a gente cria grandes laços de união. A gente une mais o grupo, une mais a equipe, porque quando a gente passa por dificuldades, é sempre importante a gente ter alguém que apoie a gente de verdade, né? E aí sim construímos uma equipe forte, com a comunicação aberta, propósito e criando laços de união. Aí sim temos o sucesso certo, né? Então aí eu pergunto para vocês se isso que a gente acabou de apresentar faz sentido para vocês, quais são as expectativas de vocês para essa live. Eu peço para que vocês coloquem aqui no chat aqui para a gente poder começar essa interação junto com vocês e coloque também as colocações de vocês, ponha aqui, escreva as colocações de vocês, as perguntas de vocês para o Takahashi, para o Yoshida, para a gente estar aqui discutindo e interagindo nessa live de hoje. E lembrando, né, que hoje a gente encerra a nossa série de lives, porque amanhã a gente tem o nosso workshop Gestão em Linha Emocional. É um workshop totalmente gratuito, você tem direito a um certificado de participação, mas para isso precisa fazer inscrição. Por isso, eu coloquei aqui no chat para vocês o link de inscrição. Eu sei que a grande maioria do pessoal aqui já está inscrito, mas ainda tem algumas vagas. Então, se você não está inscrito, clica lá, faz a inscrição. Quem já está inscrito, pega, manda para os amigos, manda para os colegas de trabalho aí, para a gente estar fazendo essa live, essa workshop de amanhã, mais do que especial, tá certo? E eu vim aqui, eu estou aqui na casa do Yoshida, porque eu vou estar aqui atrás, né? No workshop amanhã, a gente vai estar aqui atrás, nessa bancada, fazendo aqui junto e fazendo junto com vocês 4 dinâmicas. Vão ser 2 essencialmente emocionais, para a gente tratar ali, cuidar um pouco mais do nosso autoconhecimento, né? Porque a gente só transmite para as outras pessoas aquilo que transborda de dentro da gente. Então, a gente precisa estar muito bem com a gente mesmo para a gente poder transmitir coisas boas. E depois 2 técnicas misturando a parte emocional, que aí sim vocês vão ter o gostinho, né? Uma amostra de como é que funciona o nosso treinamento completo em gestão linha emocional. Então, não perde mais tempo, não. Clica lá, faz a inscrição e amanhã a gente está junto das 9 da manhã às 13 horas, tá certo? Yoshida, agora vai lá. Tá gratidão contigo. Pela introdução, gratidão, Takahashi-san, por sempre apoiar nosso propósito de desenvolver pessoas, que desenvolvem empresas, que desenvolvem o país, né? Então, o ponto é que a gente implementa o Lean, implementa as ferramentas do Lean. Por quê? Porque é bonito? Porque a Toyota faz, ou sempre fez, só para imitar a Toyota? Ou tem algo mais que isso, né? Então, vamos parar para refletir sobre isso, né? Aqui até está o Toyota Way, que fala em Kaizen, que está cheio de sistemáticas e ferramentas, né? E também tem um outro lado além do Kaizen, o respeito, né? Então, vamos tratar, né, de fazer a conexão dos laços de união com esse Kaizen, né, e respeito, né, que está no Toyota Way. Para que a gente faz Kaizen, né, Takahashi? Acho que é bom começar por aí, né? E a importância, né, do pessoal conseguir entender que é importante fazer todo mundo junto, né? Acho que abrir falando sobre esses pontos já ajuda o pessoal a entender a importância de não ficar só colocando ferramenta e preparar mais de forma completa, emocional, técnico e promoção de atividade, né? E onde que entra o preparar o pessoal adequadamente, né? Eu não sei se em oportunidades anteriores, né, quando a gente já discutiu e bateu papo sobre outros temas, eu cheguei a comentar isso, mas um dos grandes aprendizados que eu tive na Toyota, que, na verdade, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, né, logo no início da minha carreira profissional, é que o coordenador, o japonês lá, que vinha, né, nos ensinar a trabalhar, nos ensinar a metodologia do sistema Toyota de produção, ele chegou e falou para mim que a única, na verdade, que a gente tem algumas certezas da vida, morrer é uma delas, certo? Todo mundo tem essa certeza. Outra certeza que o japonês, ele chegou e bateu, deu um toque na minha cabeça, falou assim, é que você vai errar. Essa é outra certeza que eu tenho. Você sempre vai errar, porque o erro faz parte do processo humano, né?
O fato de você ser um ser humano, você comete erro. Esse é o primeiro ponto. Então, o que ele pegava muito no meu pé, para eu tentar enxergar e entender as coisas, ele falou assim, por isso que tem que criar um processo robusto. Porque se você garantir que o próprio processo, né, detecte a falha, barre a falha, né, o erro, você consiga corrigir, aprender com isso e corrigir esse erro, né, você evolui, você sai de um patamar e vai para o outro, né? Então, quando você faz essa conexão com o Kaizen, ele vem justamente desse processo de que todos nós aqui, em qualquer atividade, mesmo dentro de casa, a gente é passível ao erro, é o erro que, na verdade, gera o aprendizado, né? E que, se você não garantir uma sistemática ou um processo que te garanta barrar isso, quando você vai descobrir aquele erro que você cometeu, às vezes ou é tarde demais, ou o retrabalho, o esforço que você vai ter e vai gastar é muito, mas muitas vezes maior do que um investimento em educar, em desenvolver e capacitar o ser humano, né? Acho que esse é o grande legado que o sistema Toyota de produção traz, que as ferramentas, no final das contas, acabam não contando essa parte da história, né? Fala para o cara fazer Kaizen, fala para o cara melhorar, mas melhorar o quê, né? Começa pela atitude, né? Isso. Qual que é a origem de tudo isso, né? Então, eu acho que um ponto de partida é justamente esse, essa questão de que a gente está aqui para errar. E por que a gente erra, né, Takahisa? Porque a gente precisa evoluir. E quando eu estou me atrevendo a tentar, né, me desafiando a evoluir, né, que faz parte do Toyota Way lá no Pilar Kaizen, tem o desafio, né? Se eu estou me desafiando, eu não vou acertar sempre. Então, com certeza, sempre eu vou acertar e também vou errar, né? Então, o ambiente onde eu posso errar também é importante, né, nesse processo, né? Não, tá perfeito isso. E aí, o outro ponto que aí você me fez lembrar, né? Que um dos princípios, ou os princípios, as regras do Kaizen, está justamente nesse ponto que você acabou de falar. Primeiro, precisa ter um desafio. Se você não se desafia, desafia o processo, cria uma dificuldade ou um desafio, né? Você não consegue melhorar. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que né, dentro da Toyota a gente fala muito, que para gerar um Kaizen, na maioria das vezes, você precisa do trabalho em equipe, ou seja, desse ponto de união. Dificilmente você consegue fazer uma melhoria sozinho. É lógico que tem, né, situações e situações, mas é um conjunto de situações, um conjunto de pessoas, de ideias, né, Sim. é que geram a melhoria do processo daquela etapa. Eu né? acho que... Então, sem você ser desafiado e sem essa condição do trabalho em equipe, você não consegue fazer o Kaizen, né? Então, tudo isso está conectado, faz parte da metodologia, né? E hoje, os nossos treinamentos e a consultorias para os clientes passa pela parte de fazer todo mundo perceber que sozinho tem muitos trabalhos que são impossíveis de fazer, mas quando a gente realmente faz o pessoal trabalhar junto, resultados impossíveis se tornam fáceis, né? Só que para esse impossível se tornar fácil, eu tenho que confiar no cara que está do meu lado, o cara que está atrás, todo mundo que está dentro desse mesmo barco, né? Então, se a gente achar que eu resolvo sozinho ou menosprezar o conhecimento do outro, começa a ficar difícil, né, ter esse sentimento de união e o conhecimento individual de cada um dos indivíduos realmente combinar de uma forma que gera resultado, que gera, né, a solução do problema, né? Então, lembrando, acho que o Takahashi colocou o ponto mais importante, né, que é a gente permitir o erro. Né? Permitir o erro. Porque na hora que a gente está inovando, fazendo alguma coisa que ninguém nunca fez, não existe a receitinha de bolo para você seguir lá passo a passo e está tudo certo. Você vai, na parte, vai acabar sendo alguma parte, vai ser empírica.
vai tentar, né? Porque se não tentar, você não sai do lugar, você tem que tentar e ver aonde que você vai ter que ajustar a história ali. E se você cria um ambiente onde errar é proibido, porque quem erra toma puxão de orelha, tem, né, chama atenção, toma puxão de orelha e a coisa não vai muito bem, você simplesmente mata a inovação. A tua empresa nunca vai inovar em absolutamente nada, né? Porque na hora que a gente está indo inovar, a gente está caminhando aonde ninguém nunca caminhou. Né? E aí não tem o mapa feito, né? A gente que vai ter que construir esse mapa, não é isso, Takahashi-san? Eu não sei se todas as empresas hoje, né, que lideram essa questão da inovação têm esse mesmo mindset, mas eu acredito que sim. Mas eu já vi várias frases, né, de letreiros, de fotos que eu já cheguei a ver. Você vê a Tesla, né, apesar do líder lá, o Elon Musk, ter uma série de memes ou bafafás que ele não gosta muito disso, mas a Tesla, ela provoca essa questão de que errar faz parte do processo. Uma outra grande empresa, né, que hoje, pelo menos aqui no mercado brasileiro, que é a XP, por exemplo, né, tem esse mesmo mindset. Você precisa errar, senão você não gera, né, aprendizado, você não gera crescimento. Uma outra empresa que outro dia eu estava lendo a respeito e vi também é a Spotify. É o mesmo conceito, é a mesma metodologia. Quando você pega esses livros, né, que falam sobre a metodologia ágil, né, o Agile, você pega aí esses escritores famosos aí que falam sobre Lean Startup, né? Na verdade, ele puxa como background o sistema Toyota de produção, justamente para criar pequenos modelos, que eles chamam de MVPs, né? Que é onde eles forçam o erro ou o aprendizado em modelagens menores, para que, dessa forma, ele consiga escalonar e acelerar, né, o processo de desenvolvimento de um projeto ou de um produto, né? Então, assim, não é coisa que veio aí de uma inspiração. Isso é metodologia científica, né, comprovada, por sinal, que grandes empresas hoje que estão tendo sucesso as praticam. Então, assim, por que a gente vai sofrer e ficar batendo cabeça de um negócio que comprovadamente deu certo e dá certo, né? Eu não sei o quanto aí, e se não estão, deveriam acompanhar. A Toyota está criando uma cidade modelo lá, na base do Monte Fuji, lá, vocês sabem disso, né? E tem Uber, né? Que é a trama ali, né? A questão da mobilidade. As experimentações e a provocação de erro que eles estão fazendo em simulações para fazer esse negócio acontecer, é um negócio assim que você fala assim, não é possível. Como é que tem tanta coragem assim, né? Na verdade, não é questão da coragem, é justamente o fator inverso, né? Como você sabe que vai ter uma série de falhas e de erro, então vamos provocar, né? Entender e aprender o mais rápido possível para gerar esse aprendizado e corrigir o processo, né? Então, esse é o ponto, né? Agora, tem um fator que é a indústria automobilística, e aí eu não sei as outras indústrias, porque eu também não sou conhecedor de tudo, mas nosso, né, vocês que também já trabalharam na indústria automobilística, a gente estava comentando sobre isso, ajuda muito nesse entendimento. Porque um milésimo, né, um carocinho que o ferramenteiro ali, ele deixou de lixar na ferramenta, quando chega na carroceria lá na frente, depois de pintado na linha de montagem, o tamanho da encrenca é enorme, porque você fala assim, caramba, de onde que apareceu esse negócio aqui? Aí quando você vai ver, começou, na verdade, lá na outra ponta, né? Justamente no ferramenteiro que tinha que dar um totalzinho a mais e deixou de fazer, porque, não, a minha parte eu fiz, o problema não é meu, né?
Só que quando você vai ver, tá a fábrica inteira empesteada de problema por causa de um ponto, de um desleixo, ou daquele sujeito, daquela atividade, não entender qual é a parte dele, responsável dele no todo, né? São milhões e milhões de processos que cada um deles, quando tem desleixo ou falta de consciência, né, são várias bombas relógio que vão explodir lá na frente, né? Então, o senso de união, né, os laços de união, vem de que, e até voltando no TI, né, Kaizen e respeito, né? Então, eu fazer direitinho o que está determinado, né, o que se sabe que é importante, faz parte de eu respeitar a empresa, respeitar o próximo processo, respeitar todos, inclusive o cliente final. Porque se eu não faço tudo que precisa ser feito bem feito, né, gera sobrecustos, gera cliente que está pagando mais caro, gera mais sofrimento, gera um monte de impactos negativos, né? Então, a necessidade da união não é porque é bonito, porque o meio ambiente vai ficar gostoso, a gente vai ficar trabalhando o dia inteiro aqui de boa, mas principalmente porque realmente, né, eu estou consciente de que fazer bem feito, né, como o Takahashi-san falou no começo, sai muito mais barato do que fazer mal feito e tentar retrabalhar depois, né? Eu queria pegar esse ponto, né, que você está explorando, né, no sentido de que, na verdade, o cara não precisa fazer bem feito, ele não precisa fazer mais do que precisa. Ele precisa cumprir o padrão. Eu acho que esse é o outro mindset que na Toyota a gente trabalha muito, né? Eu não quero que você faça um esforço a mais. Eu não preciso que você fique suando para fazer uma determinada atividade. Mas eu preciso da sua ajuda para definir qual que é o jeito correto, o padrão, a maneira certa de se fazer, para fazer sem esforço, por isso que essa é a metodologia do Kaizen, né? Para fazer com menor esforço, de uma maneira mais fácil e simples de ser feito. Resultado de qualidade maior, mais confiável. Que o resultado, por consequência, vai sair. E aí é que se fala, ou que se entra, que se também, né, eu vejo em todos esses bate-papos que vocês têm participado, da questão do padrão. A gente tem que entender um pouquinho mais a fundo também essa condição do que é um trabalho padronizado, o que é um padrão, porque senão a gente acaba, né, invertendo as coisas. Takahashi, quando eu entrei na Toyota, engenheiro pela Politécnica da USP, achava que sabia tudo, né? Aí eu entrei na Toyota, de repente você vê trabalho padrão que diz, faça exatamente o que está determinado, não mude nada, né? Não inventa, não inventa, né? E no mesmo lugar fala assim, Kaizen, tem que mudar tudo. Daí eu não entendia a sequência correta, né? Tudo que eu aprendi, né, quando eu subi desse nível para o outro, virou um novo padrão, e agora todo mundo tem que defender esse padrão até a hora, né, que ordenadamente, planejadamente, todo o conhecimento que se adquiriu pensando em outro nível, né, vai ser validado, aprovado e vai se tornar o próximo nível. Então, na sequência de eu estou no nível, tenho que fazer Kaizen para manter o nível, eu me desafio, né, enquanto eu estou nesse nível, eu vou tentando aprender, né, e tudo que eu aprendi vira uma coletânea, né, de coisas que me permite estar no próximo nível, né, e aí criou esse novo nível, que é mais difícil manter, então tem que aprender mais coisa para manter nesse nível, e continuar esse processo e ir subindo essa escadinha. Às vezes a necessidade é maior do que o ritmo que a gente precisa, por isso que precisa de engajamento, precisa do trabalho em equipe, para tudo isso se tornar cada vez mais rápido e sustentável, né? O outro, talvez, ou se não é um dos maiores desafios, né, que as empresas enfrentam, é que quando você define um padrão, às vezes são poucas pessoas envolvidas na definição daquele padrão, na hora de definir, mas na hora de executar, são turnos trocados, ou seja, são outras pessoas que vão executar aquele padrão que foi um outro turno que desenvolveu, né? Tem gente que não foi envolvida, que não entendeu por que aquilo foi feito, como aquilo foi feito e para que aquilo lá, ou por que é importante, e aí troca o turno, o outro cara ele deixa de fazer conforme foi definido, porque como ele não foi envolvido, que é o que vocês estão falando do tema de hoje, dessa questão da união, né, ele não se sente parte,
né? Ele falou assim, eu não vou fazer não, o meu jeito é melhor. Mas ninguém explicou para o cara, né? De onde apareceu aquilo, por que tem que ser feito aquilo e qual a necessidade daquilo tudo. Então, a complexidade disso tudo é muito grande, né? O Kaizen em si, às vezes, pode parecer muito simples, sim, mas o que está em volta daquilo tem uma certa complexidade, principalmente porque envolve pessoas, né? Porque o Kaizen em si, muitas vezes, é simples, só que acaba ficando complicado porque a gente não soube criar a sistemática adequada para envolver todo mundo e comunicar todo mundo de forma adequada e todo mundo perceber a importância daquele novo, né? Daquele novo processo, daquele novo procedimento, daquele novo standard, né? Novo padrão. E esse processo que eu acho que é o segredo, né? Que o Borgomoni falou no começo, que a gente esquece, né, do fator humano, esquece das pessoas, né? E aí isso complica demais. Então, importantíssimo, gente, vocês que estão assistindo aí, tá com o caderninho, vai anotando, porque é muito conteúdo, tem muito conteúdo, vai anotando, que é extremamente importante. Então, vamos lá. Importantíssimo o envolvimento de todo mundo no processo, quem que vai executar, assim como o Takahashi está falando, todos os envolvidos, de todos os turnos, tem que estar todo mundo envolvido, para todo mundo entender qual que é a importância daquela atividade, daquela mudança, por que está fazendo diferente, né? Então, isso é extremamente importante. Outro ponto que o Takahashi passou assim sutilmente, que é importantíssimo, o Kaizen, ele é feito para melhorar a condição de processo. Então, por isso que é para fazer com menor esforço, como o Takahashi falou. O Kaizen é feito para melhorar a condição do processo. Melhorou a condição do processo? Seja qualquer ponto, segurança, qualidade, né? Confiabilidade. Melhorou. E, consequentemente, teve redução de custo? Teve. Ótimo. Parabéns. O processo está completo. Às vezes não tem redução de custo, mas fortaleceu o processo para garantir os resultados. Não tem redução de custo, mas teve uma melhoria de segurança, teve uma melhoria de qualidade, que vai evitar custos futuros, que a gente não consegue nem mensurar o tamanho de um custo desse, né? De alguém se machucar ou problema de qualidade no cliente. São problemas gravíssimos. Até perda de imagem. Perda de imagem da empresa, são problemas gravíssimos, né? Então, muito cuidado, extremamente importante, isso tudo que está sendo falado, anota tudo aí, que é muito importante. Então, lembrando aqui mais uma vez que amanhã a gente tem o nosso workshop Gestão em Linha Emocional, totalmente gratuito, você tem direito a um certificado de participação, tem o link aí para estar junto com a gente, tem o link para fazer a inscrição, ainda tem algumas vagas, corre lá, clica lá, é muito simples, nome, e-mail, telefone, está inscrito, e amanhã a gente vai estar das 9 da manhã às 13 horas fazendo esse workshop, que vai ser sensacional junto com vocês, né? São 4 dinâmicas, 2 emocionais exclusivamente, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês terem uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo. Agora, deixa eu ler um pouquinho o chat aqui, senão o pessoal fica bravo comigo. Vamos lá. O Pedro colocando aqui, expectativa é aprimorar a estratégia para construir pontes sustentáveis entre setores e fortalecer o processo. Muito bonito, bacana, Pedro. Que bom, e você já está vendo que aqui você está no lugar certo, é onde você vai encontrar isso aí mesmo. É isso aí. A Arlene Simões, gratidão, a Arlene está junto com a gente, fez live com a gente na segunda-feira, aí, foi muito bacana. Precisamos nos desafiar, permitido errar, permanecer no erro é teimosia, individualismo, prepotência, insegurança, competição, entre outros mais. Qual é a origem dessa forma de trabalhar? Lene, a origem que é aquela história, né? Aquela história aí dos medos. Vou dar a minha opinião, não sei nem se é a mesma do Takahashi. Mas a origem disso é porque muitas vezes lá atrás, né? Não, hoje está caindo em desuso, mas os gestores da época lá tinham muita medo de verdade, né? Não sabia tudo, então era mais fácil dar crachazada, faz o que eu estou mandando, não discute, não pergunta nada, porque vai saber se de repente você pergunta um negócio que eu não sei responder, e eu vou ficar com cara de taxa e tal. E aí começa a trabalhar dessa forma, né? De achar que não pode errar, de impor tudo, e as coisas não funcionam muito bem. Né, Takahashi-san?
Acho que é por aí. Eu só reforçaria essa questão de que, de novo, né, o processo ele permite a falha humana, né? Então, enquanto a gente não entender que se a gente não fortalecer o processo e garantir que o processo é que vai barrar a falha que o humano ele né, a gente vai sempre procurar e achar um culpado. E toda vez que a gente chegar na conclusão de que foi um CPF, seja do Edu, do André ou do Marcelo, né, do Takahashi, de que errou, o processo ele vai permitir e pode trocar, de novo. Aí troca o Edu pelo Takahashi, ou pelo André, ou pelo João, ou pelo Pedro, seja quem for, né? O erro vai vir de novo. Isso não tem fim, Isso aí. Só vai trocar o erro. Né? E o mais importante de tudo é a gente ter um erro novo, né, Takahashi-san? Significa que a gente aprendeu os outros, né? Não, e assim, o mesmo erro é que é complicado. E isso cria um círculo virtuoso de que quando você mostra para o empregado que, apesar de ele ter errado, a falha está no processo, ele começa a se sentir, ele começa a criar uma segurança psicológica dele começar a falar dos problemas e dos erros, porque ele sabe que tem uma retaguarda por trás, que olha para ele não como o causador do erro, mas que ele faz parte do processo desse aprendizado para melhorar o processo. Inclusive, ele é afetado pelo processo incompleto ainda, né? Que muitas vezes, né? Pois é. Então, o círculo virtuoso, né, de melhoria contínua, ele aparece justamente porque você começa a trazer o processo, a falha no processo, e não a falha no CPF, na pessoa, né? Isso aí. Eu acho que vale a pena falar uma coisinha, Takahashi-san. Tachibana-san, que foi meu sensei, seu também, com certeza, né? Nosso sensei lá na Toyota. Quando eu saí da Toyota, ele falou assim: Yoshida, você precisa de mais uma lição importante. Ele falou que aprender a harmonizar. Porque ele falou assim: existe uma árvore com raiz, vários ramos de raiz, tem o tronco, tem cada folha, tem cada pedacinho da árvore. E a árvore, cada elemento da árvore tem que harmonizar com o restante. E, às vezes, a gente, por imaturidade, ainda não tem consciência das coisas, a gente tenta aparecer demais, ou foge do problema, se esconde, né? Então, isso aí gera muito problema, muita desarmonia nessa árvore, né? nessa organização. Então, a gente trabalhar esses laços de união, que é o tema de hoje, né? Para conseguir fazer todo mundo perceber que o segredo, né, é com tranquilidade, com coragem, nos desafiando e com sabedoria, né, a gente vai construindo, né, um novo processo mais robusto, mais confiável, né, que são esses processos e sistemática de trabalho, mas a gente construiu junto. E o que é junto, nós construímos juntos, mantemos e defendemos juntos, né? Então, esse processo de criar harmonia, né, criar união, né, e harmonia, é um processo chave, né, que quando a gente esquece de começar por aí, né, por melhor que seja a ferramenta, por melhor que sejam os nossos colaboradores, pode atrapalhar bastante, né, e ter um resultado bom, mas não ideal. Quando a gente consegue trabalhar isso, a gente se aproxima mais do ideal, né? De aproveitar melhor esses recursos. Né? É isso aí. Então, é importantíssimo, só esclarecendo um pouquinho. O Takahashi, você falou, né, do colaborador se sentir protegido, ninguém está falando em passar a mão na cabeça de ninguém, não. Não é isso. Diferente de favorecimento. Diferente de favorecimento, diferente de peixinho. Peixe, não, é meu amigo, então tá tudo bem, beleza. Não é nada disso. É profissional. Mas é profissional. Significa o quê? Primeiro, princípio. Todo mundo sai de casa tentando acertar. O colaborador não vai sair de casa, né, só terrorista, né? Hoje eu vou errar tudo, eu vou ferrar com tudo, vou fazer tudo errado. Quero ver o circo pegar fogo. Vou ver o circo pegar fogo. Isso não existe. Esse é o princípio. Todo mundo está tentando acertar. E na hora, se o colaborador errou, a gente tem que entender que pode ser grandes oportunidades para a melhoria de um processo, para a melhoria da condição de trabalho, para a melhoria do treinamento que ele recebeu.
né? E na hora que a gente simplesmente condena, como o Takahashi falou, condena o CPF, condena a pessoa, a gente simplesmente protege isso tudo que é a base, protege entre aspas, né? Mas evita chegar na causa raiz, que pode estar no processo, no treinamento, na instrução. Do que falar protege, acho que é oculta. Né? Oculta, obrigado. Todo mundo esconde o problema, porque se eu falar o problema, vão bater em mim. É isso aí. É isso aí. Então, é importantíssimo a gente entender uma falha como uma oportunidade de melhorar o processo, o treinamento, a instrução, de alguma maneira. O Adriano Ramos colocando aqui, ó, já participei de Kaizens na Toyota e posso afirmar que a comunicação é importantíssima para o sucesso da atividade. É verdade. Muito bacana. E aí, Pedro Goto está lá nos Estados Unidos, bacana demais. Eu acho que essa não é para mim, que eu não entendi direito. Mas E2 na escuta, aqui é o E4, lembra essa? Fala sobre o Tact Time de 17.7, abraço, fizemos reduções de Tact todo ano. É isso mesmo, Takahashi? Lembra do Pedro Goto? Os engenheiros, na época lá na Toyota, nós éramos engenheiros de processo, né? E cada um tinha um código, né? E aí chamava aí no mínimo o E2 ou era o Goto ou era que era o engenheiro E de tal processo, né? Acho que é isso que ele está comentando. Muito bom. Isso aí, muito bom. Só para quem não entendeu, Tact Time é o tempo que leva na saída da linha de montagem, nessa final da linha. Tact Time, enquanto tempo está saindo o produto no final da linha. Tá alinhando todo mundo aqui. O Charles perguntando aqui, exatamente importante essa colocação. Infelizmente, muito se tem procurado um culpado no processo produtivo, é verdade. Às vezes até para justificar uma tomada de decisão incorreta da gestão. Da alta gestão. É verdade, por isso que, quando a Arlene perguntou lá, eu acho que essa é a raiz do problema aí. Devemos ser líderes e fazer com que todos se sintam incluídos no processo produtivo, com abertura, tranquilidade, segurança, permitindo que todos contribuam com o processo. Verdade. Sair de uma empresa em que a alta gestão nunca foi falha. Nunca havia falha no processo, sempre procurava culpado. Dizimou uma equipe de fabricação de soldados, complicado, e caldeiraria unicamente para garantir uma ideologia deturpada. Infelizmente, são coisas que ainda acontecem no mercado, Charles. Infelizmente, ainda acontece. Mas a gente tem que entender, né, aprender com os erros, entender que são falhas que ocorriam na gestão e fazer diferente. E, né, mudar, fazer diferente, fazer melhor, porque na hora, né, como a gente falou lá na introdução, na hora que a gente melhora os processos, na hora que a gente melhora as empresas, a gente está melhorando o nosso país, a gente está melhorando as condições de vida para a gente e para a próxima geração, que é o mais importante, né? Que é o que a gente tem que buscar sempre. O Pedro Goto aqui, E1 era o Edu, E2 era o Marcelo, E3 era o Kawaguchi, Ronaldo Kawaguchi, E4 Goto. Boa. Desenterrou isso, hein? Pelo amor de Deus. Memória boa aí, ó, memória boa. Memória boa, legal. O João Sá aqui... Tem bastante história para contar. Bastante história para contar. Jornada, né? João Sá aqui, sei muito bem como o Kaizen nos ajuda nas melhorias do nosso processo. É isso aí. O Charles aqui, importante fazermos diferente, acho que em todos os momentos temos que aprendizar. Temos que ser aprendizes a nossa vida inteira, né? Na hora que a gente não aprende mais nada é porque está muito perto da gente morrer, né? Porque a gente já aprendeu tudo que tinha que aprender na vida. Então, aprendizes a vida inteira e tomara que até o último dia a gente esteja aprendendo o que é mais importante. Resolver problema vai ser para a vida toda, né? E até eu lembro do Tati Banação, um dia que ele perguntou para a gente, por que você faz Kaizen? A filosofia é muito bonita, porque dá resultado, porque não sei o quê. Ele falou assim, vocês não fizeram Kaizen ainda, né? Aí a gente ficou, como, né? Aí ele falou assim, quem já fez Kaizen odeia Kaizen. Ele falou, eu odeio Kaizen, vou ter que trabalhar, fazer Kaizen todo dia até morrer. Ele falou num tom assim irônico, né? Mas para a gente entender que o Kaizen a gente não faz porque é bonito, porque precisa resolver problema, né? E todo dia, né, para evoluir, tem que resolver problema e voltamos no ponto, né? A gente vai errar, vai ter que se desafiar, né? Vai ter que ter coragem,
E principalmente, né? Quanto mais a gente andar junto, melhor. Se a gente ficar teimando, né? Não, eu sou muito bom e não dependo do outro, que se dane, né? Na verdade, isso aí é curto. Você chega uma hora que você está andando sozinho, não pertence mais ao grupo, ou seja, você já caiu na desarmonia, né? Eu acho que o que é importante a gente reforçar também é que a gente está numa fase de transição agora, que a gente acabou de sair, né, de uma era industrial, onde as coisas eram mecânicas, né, as tolerâncias eram grandes, o cliente não tinha a exigência que hoje tem de folga entre peças de milímetros. Antes passava uma mão, né, entre o para-choque e o capô e estava tudo bem, né? Hoje não, é um negócio milimétrico ali, tá no fio do bigode. Então, assim, a exigência do cliente mudou, o mercado mudou, e a gente está nessa fase que a gente chamava de era industrial para a era biológica hoje. É isso que a gente tem que começar a entender. E quando a gente fala, né, que a gente sai dessa condição mecânica para uma condição biológica, na verdade, o que está acontecendo? Cria a condição de interdependência. Por isso que quando vocês exploram esse tema de união, né, o que é a biologia? O que é o corpo humano? O que são as células do corpo humano? Se uma parte, um órgão do corpo humano começa a falhar, a desregular, as outras partes, elas tentam se ajustar para compensar a falha daquele órgão que está começando a sofrer, para ver se ele se recompõe, né, para voltar à condição normal. Nas empresas, né, a condição que está começando a ser exigida cada vez mais é essa condição de independência, né, da relação biológica entre as partes, entre as áreas, entre os setores. Se tem um setor, sei lá, vou usar aqui, explorar a área do André aí, que é suprimento. Não, eu sou o dono de tudo, eu conheço tudo, eu sei de tudo, deixa a fábrica não roda. O inverso é verdadeiro, né? Então, assim, às vezes o cara fala, não, mas eu sou da engenharia, quem manda sou eu que projetei esse negócio. Tá, mas o cara não consegue montar, fazer, executar o que você desenhou, meu amigo. Não dá para comprar. O que adianta você fazer, cara? Né? Então, essa relação de interdependência é cada vez mais forte hoje, né? No dia a dia, na rotina industrial, na rotina operacional ou empresarial, né? E aí, né, eu entendo as dificuldades que cada um aí na sua vivência profissional deve ter passado ou passou, mas o cara que começa a entender essas mudanças, essa transformação, e se mais rápido se adequa, se adapta a essa nova condição, é o cara que vai sair na frente. Essa é a grande diferença. Tem o cara que ainda está olhando para trás, para o passado, e chorando o que sofreu no passado. Bicho, passou, bora, olha para frente. Né? O que está mudando no mercado, o que a condição está mudando. Né? E lembrei de uma coisa, a gente estava comentando até antes de começar a live, né, Takahisa? Para que a gente, nesse processo que a gente está fazendo as melhorias, padronização, etc., a gente tem o dojo, né? Nivelar conhecimento e conseguir, né, através de conhecimento nivelado, trabalhar para as pessoas não terem desnível, não terem desarmonia entre as pessoas, e isso causa conflito, né? Um sabe de mais, outro sabe de menos, um se sente menos importante, se sente não pertencendo, se sente abandonado. Quando a gente nivela o conhecimento, principalmente nivela no nível alto, todo mundo começa a discutir o próximo passo, todo mundo já no nível alto, mais nivelado, né? Com muito mais chance de ter sucesso, de se desafiar e ir para o próximo nível, né? E queria reforçar muito essa questão de que por que se usa essa palavra, né, em japonês mesmo, né, dentro do mindset do conceito japonês. Para aqueles dojos sérios, né, onde usa realmente o conceito, o cara que é faixa preta, o mestre, ele é o primeiro a pegar o paninho lá e esfregar o chão, bicho. O que a gente vê nessas academias hoje é que o cara que é o bambambam, ele bota a perna pro ar lá, senta na cadeira e faz o novato ficar limpando e varrendo. Não é esse o conceito, gente, né? O veterano, o cara mais experiente, ele mostra
como deve ser feito, né, a maneira correta. Esse é o conceito, né, que está por trás do que a gente chama do dojo. Senão, pode chamar de centro de treinamento, academia, o nome que deve, mas dojo não é. Isso aí. Pode chamar de qualquer coisa, menos de dojo. Isso aí. Pode chamar de outra coisa. E dojo é onde a ação acontece, né, Takahisa? Exatamente. Isso aí. O Leandro Pimentel aqui, ó, criar credibilidade com o cliente, se todos entenderem isso, toda a filosofia do Lean fica mais fácil de entender e praticar no dia a dia, no trabalho com Kaizen. Fantástico, é isso aí mesmo, Leandro. Estamos juntos. Gratidão. A Rociclan perguntando aqui, ó, para que o Kaizen vire uma rotina, depende mais da liderança ou do chão de fábrica, ou de ambos? Boa pergunta essa, hein? Para que o Kaizen vire uma rotina, minha opinião depende de ambos, mas se não tiver a liderança lá colocando como cultura, fica muito complicado, né? Não vou falar impossível, mas fica muito complicado o negócio para frente. Não é isso, Takahisa? Acho que o ponto de partida dessa questão, né, de onde a liderança entra em dois sentidos, né? O primeiro, que é o que a gente já comentou aqui, de que é o líder que desafia. Se ele não colocar desafio, se ele não provocar, né, a gente, por natureza, de novo, a gente procrastina, a gente quer viver na zona de conforto, é simples assim. Se eu puder encurtar o caminho, eu não vou fazer o caminho mais longo, eu vou pelo caminho mais curto, é preservação humana, né? E aí entra a questão da liderança, e por isso precisa ter o líder, o gestor, que é justamente para provocar, desafiar, é o que a gente acabou de falar, Kaizen é desafio, né? Agora, existe a outra condição, que a gente chama, que é a inversão da pirâmide. O que é inverter a pirâmide? Não adianta só o cara provocar e manda quem pode, obedece quem tem juízo. O cara tem que estar junto ali para dar condição para aquilo, criar um ambiente para aquilo, dar recurso para aquilo. Patrocinar, né? De verdade. Né? Em muitas situações, o cara pede para o cara fazer uma melhoria, um Kaizen, mas quando que ele vem fazer aquele Kaizen? O cara trabalha das 6 às 4 da tarde, o dia inteiro ralando lá. Mal tem tempo para respirar. Esse ainda quer cobrar do cara uma melhoria, como, bicho? Então, aí a inversão da pirâmide, você fala, não, eu vou te dar 10 minutos, eu vou te dar 30 minutos, mas eu vou te dar um tempo, vou te pagar hora extra, né, que seja o caso, para você vir fazer. Quantas vezes na Toyota, eu bancava a hora extra do cara, o cara vinha no sábado, feliz da vida, porque ele precisava do dinheiro também, né, da hora extra, mas ele vinha, porque assim, pelos dois motivos, para fazer a melhoria no processo dele, porque ele ia tirar um extra no sábado, e estamos felizes, estamos juntos, bicho. É isso aí. É isso aí que é importante, estar junto. O mais importante é estar junto, estar unindo a equipe, né, estar indo buscar e ter esse desafio de estar sempre buscando alguma coisa melhor. Pedro Goto aqui, ó, na Bosch criaram o Kaizen Teian. Todos eram obrigados a criar 12 sugestões por ano de qualidade e segurança. Pedrão, você é gente boa, eu gosto muito, mas esse negócio de target, assim, isso aí me lembra umas coisas muito ruins, sabe? Eu lembro, tinha target de Kaizen, aí o Kaizen, né, Kaizen no escritório. Kaizen no escritório era aquela festa, né? A lixeira ficava andando no escritório. Aí você tirava a lixeira de um lugar e colocava no outro, falava, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, vai dar 3 passos a menos. E aí vai economizar tanto tempo de emprego. Eu estava tropeçando lá, mudei de lugar. Mudei de lugar, né? Aí o outro pôs na lixeira do outro lugar. O outro fulano lá anda menos, tal, com a condição melhor. Na hora que coloca target, é perigoso complicado. Virar só quantidade, não qualidade. É isso. Olha lá o Goto lá. Verdade, acontecia mesmo. Então, eu tenho restrição com isso por causa desse fator. Eu acho que eu entendo que o Kaizen ele tem que ser, a gente tem que mostrar para o colaborador, mostrar para todo mundo o quanto é importante fazer, o quanto melhor. A minha maior frustração na Toyota
é que engenheiro não podia dar a sugestão de fazer Kaizen, porque na Toyota, não sei se ainda hoje é assim, mas pelo menos na minha época era, na época do Goto, de vocês a era, minha né? também era. O Que engenheiro se pagava uma o Kaizen, obrigação. né? Pois é. E eu Mas, queria fazer um monte lá para ver se eu tirava um trocado a mais, mas eu não podia fazer. então, compras também não, né? Porque compras tinha obrigação de reduzir o custo. Então, ok, né? Deixa lá. São algumas distorções perigosas, né? Tipo, fazer quantidade por fazer quantidade, e o cara que realmente está motivado, não pode porque é sua obrigação. Mas Kaizen não é para todo mundo fazer, né? Não é para fazer em time, por que eu não posso? Tá. Mas, Goto, na hora que coloca target desse jeito, acho que você concordou também, não dá muito certo, né? Então, mais importante, fazer com que todo mundo perceba a importância do Kaizen, fazer com que todo mundo perceba o quanto é importante melhorar a condição de trabalho, porque vai melhorar para mim mesmo, né? A condição de trabalho que melhora é a minha, então, a minha e do grupo, de quem está em volta. Então, eu acho que é mais por aí do que colocar target e falar, olha, tem que sair 12 Kaizens por ano, um Kaizen por mês, tá? Aí começa a virar bagunça. E ele colocou aqui, concordo, gratidão, estamos juntos. O Wildner aqui, Kaizen fazer por fazer é desperdício, é verdade, Kaizen fazer por fazer é desperdício, tem que fazer com algum objetivo, com algum propósito, exatamente isso. Boas ideias, Desculpa, eu não, aqui está como usuário dos eu não sei quem é você. Colocou aqui, boas ideias, bons produtos. Eu também acho que é isso, mas eu não sei. Desculpa, você pode alterar o teu nome aqui, tá? Mas vamos lá. Bom, voltando no Laços de União, né? Como é que eu faço para o pessoal realmente ficar unido, né? Não ficar cada um tentando aparecer e se acabar desandando e tornar desarmonia nessa nosso ambiente, né? Acho que voltar nesse ponto, né, é interessante, né, Takahisa? Um outro aprendizado que eu tinha na Toyota, principalmente nessa questão do Kaizen, porque essa é uma habilidade que algumas pessoas têm elas de forma nata, né? Natureza. O cara bate o olho, ele já tem uma ideia e sabe como fazer. Tem aqueles caras que você pode mostrar, falar, explicar, o cara fala assim, não entendi, o que é para fazer mesmo? Né? Então, criar essa condição, né, de pegar um cara que tem um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de tato, e ensinar ou ajudar aquele que tem um pouquinho mais de dificuldade, é um outro processo que faz criar esse laço. Né? Porque é justamente isso, porque ambos vão se beneficiar nesse sentido. Né? Então, de novo, assim, né, na pergunta do Rocican, se é o líder ou se é o chão de fábrica, como é que cria a rotina, na verdade, a complexidade que está por trás disso tudo é justamente isso, né? Não é simplesmente o ato de fazer o Kaizen, mas é como é que você cria um ambiente, né, para também, inclusive, né, um ajudar o outro nesse sentido de que um tem mais dificuldade e o outro tem menos, né, não tem uma facilidade maior, né? Porque eu uso a expressão assim, usar a melhor combinação do conhecimento e habilidade das pessoas. Né? Então, tem gente que tem facilidade com uma coisa, tem gente que tem com outra, mas como o time funciona. Não adianta, você tem que fazer tal papel e não serve para ele, não é compatível com ele. Eu também recebi meu papel, não é compatível comigo. Mas quando a equipe entende quais são as habilidades das pessoas e distribui o trabalho de forma que a habilidade, né, a combinação das habilidades gere o resultado que é necessário, aí sim, né, é onde realmente os laços de união estão existindo de verdade. Né? E pode ser uma tarefa simples ou muito difícil, são todas importantes, porque sem a facinho ou a difícil, o resultado todo não sai. Né? Então, o resultado não é meu ou do Borgomoni ou do Takahashi, o resultado é nosso. Né? Então, criar esse ambiente, né, onde o resultado é nosso, é coletivo, também faz parte de construção de laços de união. Né? Aí.
Muito Tem bom. tem um vídeo na internet que fala sobre Trim Tab. Já ouviu falar? Você sabe o que é essa peça? Ah, eu Trim sei. Tab. É fantástico isso aí. Então, conta essa história aí, Dudu, para o pessoal que não conhece o que é o Bom, Trim Tab. então, eu tenho um navio que tem um leme, né? Que quando o leme vira, o barco muda de direção, né? Virou para cá, o barco vai para o lado oposto, virou para o outro lado, o barco vai para o lado oposto. Só que para movimentar esse leme, gasta uma energia, né? Um motor super potente. E o Trim-Tab é uma aletinha, que é uma pontinha, né? Eu vou colocar assim, uma pontinha aqui que vira. Quando vira isso aqui, né, não precisa ter muita força aqui perto do punho onde está o Yoshida, mas virou essa aletinha na ponta do leme, ele faz o leme virar sozinho, né? Virou um pouquinho, o leme vira para o lado que precisa. Virou para o outro lado, vira para o outro lado. Então, um movimento pequeno potencializa um movimento grande acontecer de forma suave, sem gastar tanta energia, né? Esse é o efeito Trim-Tab, né? É isso, né, Takahashi-san? O grande É efeito isso das aí. pequenas ações, né? Traduzindo, fazendo, né? É o grande É efeito de isso. pequenas ações. Esse que é o É grande isso. segredo do Trim-Tab, não é isso, Takahashi-san? E se É isso procurar o aí. vídeo, é Trim-Tab, né? Trim, É isso aí. T-R-I-M, Tab. Vale a pena assistir. Maravilha. Gratidão. Nossa, Takahashi-san, por incrível que possa parecer, já deu 10 horas. A gente já está 1 hora aqui conversando, e quando a live é boa assim, quando a gente faz essa live gostosa, esse bate-papo legal, passa assim, rapidíssimo. Deixa eu só ler mais uma. O Charles colocou aqui, bem colocado, Takahashi, devemos criar equidade entre as equipes. Um líder deve entender que nem todos na equipe terão o mesmo nível de entendimento, de rendimento. Entretanto, o papel do líder é mesclar esses potenciais. Maravilha. É isso mesmo. Takahashi-san, gostaria de ficar aqui mais 1 hora falando, está uma delícia conversar, o nosso bate-papo está muito bom. Ainda bem que tem coisa para continuar em outros bate-papos. Mas né? isso rende para a gente fazer umas próximas. Então, por gentileza, as suas considerações finais. Vai lá, deixa aquela mensagem bacana que você costuma deixar para o pessoal. Vai lá. Eu acho que hoje o ponto crucial do negócio aqui, né, é criar essa relação de interdependência. Só isso, só. Né? No final das contas, essa dupla aí, André Borgomoni com Eduardo Yoshida, né, elas se complementam justamente porque um é interdependente do outro, né? Então, acho que esse é o bem bolado do mundo, da vida da gente, né? A gente vai sempre. Acho que já falei isso, mas é legal, na próxima, Dudu, escreve o kanji, o ideograma de pessoa, Hito, sim. são dois palitinhos assim, né? É assim, depois assim. Assim, Exatamente, passinho, isso, né? Takahashi. Se alguém dando um passinho, assim. Isso. Ou seja, é exatamente a questão da interdependência. Se tirar algum dos tracinhos, né, o outro cai, ele não se sustenta. As pessoas, a vida humana, ela é interdependente. É isso que o kanji de Hito, né, do ideograma, traz como ideia, como conceito, né? Então, é isso. Eu dependo de você, vocês dependem de mim, e é assim que, dando a mão junto, que a gente vai caminhar. Tem vários outros ideogramas, né, que estão relacionados com o ser humano, que sempre tem esse kanjizinho também como radical para a gente perceber, ó, isso aqui está relacionado com pessoas, com atitude, com sentimentos, né? Maravilha. Gratidão, Takahashi-san. Yoshida, vai lá. Considerações finais. Takahashi-san, gratidão. Porque para ter sucesso, precisa ter mindset forte, tem que ter sentimento, né? Tem que ter técnica e tem que ter promoção. Hoje, o tema era união, que era a parte mais mindset, mas a gente conectou, né, a técnica com a promoção, né, e também com a emoção. Fantástico também sempre estar fazendo live com você, sempre inspirador, né, Takahashi? E hoje a gente está conseguindo fazer esse trabalho, porque lá atrás, em 2007, na primeira brasa lá, você me mostrou que precisava evoluir, né? E evoluir, aprender, não é para a gente se sentir mais importante, ficar ebateiro, né? Em japonês é exibido, né? Arrogante, né? Mas é porque a gente precisa desenvolver pessoas, e pessoas desenvolvidas geram resultado, e o mundo melhora a partir disso. Então,
demorou para o Yoshida entender isso e teve as fases do Odi Odori, era só sofrimento. E hoje, né, junto com o André, nós temos o propósito de realmente desenvolver pessoas. Desenvolver pessoas significa que tem um monte de gente brilhando no nosso caminho, que são conhecimento e valores. A gente é capaz de assimilar o máximo de conhecimento, que são esse brilho, né, esse conhecimento e valores, e ser capaz de brilhar tanto quanto essas pessoas que estão brilhando à nossa volta. Para incentivar mais pessoas a brilharem, faz parte do nosso propósito. E mais que isso, né? Takahashi-san falou que uma certeza é que todo mundo fisicamente morre, né? Que é uma das certezas da vida. Mas, quando a gente transmite conhecimento, né? A parte atitude, a parte valores, etc., a gente está mantendo vivo através de cada um que recebe esse brilho e passa para o outro. Então, a gente está... Cada um que recebe brilho e passa para o outro está mantendo vivo todo mundo que carregou conhecimentos e valores importantes até hoje. E a gente começar a perceber que isso é importante já é um grande passo, né, para criar os laços de união e criar um mundo melhor de verdade. Contem conosco, né, conto também com todos nessa grande jornada desse aprendizado, né, e manter vivo o conhecimento e fazer o mundo progredir, o mundo ser melhor, né, do que o que nós recebemos, né, e deixar um legado melhor para a próxima geração. Gratidão, Takahashi-san, gratidão a todos. Por favor, Maravilha. Gratidão, Takahashi-san, gratidão, Yoshida, gratidão a cada um de vocês. Gratidão, Leandro, pelas palavras que você colocou no chat aqui. Imensa gratidão, estamos juntos. E a nossa imensa gratidão para cada um de vocês que está aqui fazendo dessa live mais do que especial. A gente está aqui porque é o nosso grande propósito, né? A gente poder transmitir um pouco do conhecimento que a gente tem, isso faz parte do nosso propósito de vida, por isso que a gente faz até de graça, porque é um grande prazer a gente estar aqui transmitindo um pouco do conhecimento, só que isso só é válido porque estão vocês aí, né? Tem pessoas querendo adquirir um pouquinho do conhecimento, querendo evoluir. Plena sexta-feira, está aqui até 10 horas da noite, mostra que vocês são pessoas mais do que especiais, que estão aqui dedicando o tempo de vocês para uma evolução, para tentar evoluir, para angariar mais conhecimento, para estar melhor, para se tornar melhor. Isso já destaca vocês da grande maioria do pessoal que está fazendo qualquer outra coisa, a não ser tentar se melhorar, tentar fazer um pouco melhor. E isso transforma a gente com imenso prazer, porque a gente consegue transmitir o conhecimento, é aquela história da vela, né? Que quando uma vela está apagada, a gente transmite o conhecimento, a gente está passando a luz para outra, e assim a gente consegue acender a luz em várias pessoas, e isso impacta, e a nossa não se apaga, isso impacta as pessoas, isso ilumina o lugar que a gente está, transforma o lugar que a gente está, que a gente vive, que a gente trabalha, a gente transforma o país que a gente vive, e se a gente quiser de verdade, a gente transforma o mundo. Então, a nossa imensa gratidão a cada um de vocês está aqui. A gente abre os microfones agora, porque o nosso aplauso vai para vocês. Imensa gratidão. Valeu a todos. Amanhã, todo mundo de volta aqui no nosso workshop. Amanhã, 9 da manhã. Obrigado, 9 da manhã. gente. Gratidão. Tchau, tchau.